Eu não era inteligente quando nasci. Na verdade, eu era um aleijado e um simplório. Eu não conseguia andar, então me rastejei pelo chão da floresta, nunca me afastando da presença de minha mãe. Na época, senti que ela nunca se importou muito com meus irmãos e eu, constantemente nos deixando cuidar de nós mesmos. Mas agora, percebo que ela ficou de olho em nós com atenção. Ela era fria, distante e tola como eu. Mas ela sabia como observar animais grandes e outras ameaças potenciais, enquanto meus irmãos, irmãs e eu lentamente descobríamos como nos alimentar. Parece cruel em retrospecto, e muitos dos meus irmãos morreram jovens. A vida era difícil, rastejar na sujeira do chão da floresta, tratando qualquer coisa remotamente comestível como um banquete a ser apreciado. Conforme eu crescia lentamente, ela finalmente desapareceu, deixando-me e 2 dos meus irmãos restantes sozinhos em uma idade muito jovem. Ambos morreram logo depois. Mas de alguma forma consegui sobreviver, contra todas as possibilidades, rastejando na lama e lutando contra a minha deficiência, encontrando comida e abrigo em qualquer lugar que pudesse. Aprendi lentamente a usar minha deficiência em meu proveito, preparando emboscadas e armadilhas, mas eu ainda era fundamentalmente um idiota, e não importa o quão inteligente eu achasse que fosse naquela época, o fracasso era comum e a vida continuava difícil. Sobreviver na selva com deficiências mentais foi um fator de pura sorte, embora na época eu me achasse bastante competente. Eu nunca fiquei em um lugar por muito tempo e me movia muito devagar, mas com muito cuidado. Minha dieta consistia em qualquer coisa que eu pudesse encontrar ao meu redor que fosse comestível, principalmente pequenos animais que eu pudesse pegar, mas eu poderia passar fome por longos períodos de tempo. Eventualmente, tropecei em um pequeno riacho com uma caverna ainda menor nas proximidades. Eu fiz disso minha casa por um tempo. Não era muito, mas eu estava bem escondido e dava alguma sensação de segurança. Eu me arrastava até o riacho e às vezes me aquecia no quente sol tropical. Tirava cochilos sobre as árvores e comia sempre que conseguia. Esses eram meus prazeres simples na vida naquela época. Predadores sempre foram uma ameaça e, sendo aleijado, correr não era uma opção. Então aprendi a me esconder, aprendi a ler meu ambiente, aprendi quando falar alto e quando ficar quieto. E contra todas as possibilidades, de alguma forma, eu sobrevivi. Mais uma vez, em retrospecto, confundi sorte com inteligência. Isso teria sido minha vida inteira, até que eu morresse de fome, ou finalmente ficasse sem sorte. Mas é aí que a minha história realmente começa, onde deveria ter terminado. Eu estava rastejando pelo chão da floresta em busca de algo, qualquer coisa para comer. Fazia muitos dias e eu estava com uma fome furiosa. Tudo que eu sabia fazer era mancar, rastejar e me arrastar pela selva, em busca de restos ou pequenos animais que pudessem emboscar no chão. Eu tinha acabado de passar por um pequeno arbusto quando o vi. O jaguar estava caído no chão, em uma posição de ataque. Em qualquer outro dia eu poderia ter me tornado sua refeição naquele momento, mas estava focado em outra coisa. Eu permanecia absolutamente imóvel, quase sem respirar, na esperança de não chamar sua atenção. Ele se agachou ainda mais, claramente se preparando para atacar, seus olhos focados como só os de um caçador podem estar. Eu ousei dar uma olhada rápida em seu alvo, e o que vi foi o pássaro mais incomum, gigante e perigoso por si só, brilhante e colorido, e quase do tamanho do próprio jaguar. Era um arco-íris de penas com uma coroa de plumagem na cabeça. Claro que na hora não percebi o quão incomum essa criatura era. Tudo que eu sabia era que esse jaguar tentaria abater a ave gigante a qualquer momento. E assim foi. Tentou, pelo menos. O pássaro alçou voo, e no momento em que o jaguar pulou e voou para o dossel, fiquei parado por algum tempo para ver se ele voltaria. Mas finalmente consegui chegar à pequena clareira. Não havia muito interesse, então subi a pequena colina em que o pássaro estava descansando, apenas para descobrir, quando cheguei ao topo,
que era na verdade um ninho de pássaro gigante. E para minha alegria, descansando dentro estavam 3 ovos muito grandes de cor incomum. É claro que eu comi tudo bem ali mesmo, então me arrastei de volta ao meu lugar de descanso habitual. Dormir com a barriga cheia sempre foi sua própria recompensa, mas foi aí que as coisas começaram a mudar. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas que não sabia antes, coisas pequenas no início, observações sobre meu entorno que eu não tinha notado antes. O mundo parecia um pouco mais colorido do que antes, as formas um pouco mais definidas. Pude prestar atenção a mais coisas ao mesmo tempo. À medida que os dias se transformavam em semanas, comecei a perceber que poderia fazer planos mais sofisticados do que apenas esperar silenciosamente que algo passasse para que eu pudesse agarrá-lo, ou procurar restos por aí. Comecei a criar armadilhas inteligentes, usando pedras e outras características do meu ambiente para me ajudar a pegar minha comida. Escolher meus locais de descanso em lugares onde arbustos e folhas garantiriam que eu pudesse ouvir predadores no solo. Eu ainda era um aleijado, mas estava ficando mais inteligente. Eu também comecei a crescer. Eu tinha sido um nanico desnutrido a maior parte da minha vida, mas no espaço de vários meses me tornei um verdadeiro gigante, bem nutrido e agora quase 1,80 m, cheio de músculos. Eu ainda tinha que engatinhar, mas conseguia fazer isso com uma velocidade e vigor que nunca tinha conhecido. Eu me sentia otimista e exultante, mas não tinha ideia do que ainda estava por vir. À medida em que os meses se transformavam em anos, consegui andar pela primeira vez na vida. Poucos predadores podiam estar diante de mim agora, pois eu tinha quase 12 metros de altura, um titã na floresta. Eu caminhei descuidadamente por entre as árvores, comendo o que eu queria, quando eu queria, onde eu queria. Construí minha primeira casa de pedra e árvores caídas. Eu era o rei da selva. Eu escalei minha primeira árvore. Jamais esquecerei. A centenas de metros de altura no dossel da floresta, finalmente alcancei a luz do sol no topo da árvore mais alta que pude encontrar e olhei para meu domínio. Verde e infinito até onde os olhos podiam ver, em todas as direções. Um playground que antes havia ameaçado me consumir, mas que agora era meu para explorar livremente. E foi o que eu fiz. Comecei a viajar mais, descobrir rios, cachoeiras, bosques e enormes sistemas de cavernas e gigantescos buracos e lagos. E tantos novos tipos de plantas e animais que eu nunca tinha visto. Sapos, pássaros, gatos e aranhas. Animais que comiam plantas e plantas que comiam animais. Com o tempo, adquiri um amor especial por observar os macacos das árvores, pois eram os únicos animais que pareciam expressar uma inteligência como a minha. Por isso, quando encontrei um pequeno ferido, recolhi-o com cuidado e levei-o comigo. Cuidei dele até que estivesse saudável, o alimentei, ganhei sua confiança e ele se tornou meu pequeno companheiro. Não havia nomes naquela época, mas nenhum era necessário. Pela primeira vez na vida, senti o amor genuíno por essa criatura específica. Meu primeiro amigo. Tive que tomar muito cuidado, pois meu crescimento parecia nunca parar. Por minha memória e estimativas, eu deveria ter quase 9 metros de altura naquela época, e este macaquinho mal era uma mosca em comparação. Mas a alegria que ele me trouxe enquanto viajávamos juntos, enquanto ele colhia frutas minúsculas para mim e enquanto ele dormia pacificamente ao meu lado, me fez perceber o quão solitário eu tinha sido todas aquelas décadas, vagando pela floresta sozinho, sempre apenas observando, mas nunca se sentindo mais do que um observador. Quando ele finalmente morreu, pacificamente de velhice, é claro que eu fiquei com o coração partido. Eu sabia que isso ia acontecer, tinha visto como ele lentamente enfraquecia e se deteriorava. Enquanto eu parecia desafiar os anos e continuar a crescer, o tempo mudou o mundo ao meu redor. As paisagens mudaram lentamente, os rios se alternaram, os animais iam e vinham. Depois que ele morreu, eu voltei para uma fase mais observacional da minha vida novamente.
vagando pela floresta e me entregando as imagens e sons ao meu redor. Não sei quanto tempo passei assim antes de eles me encontrarem. Outros macacos, mas esses eram ainda mais parecidos comigo. Eles eram extremamente espertos. Eles faziam um barulho um para o outro, de maneiras rápidas e consistentes. Eles usaram ferramentas como eu, talvez até mais inteligentes do que as que eu havia inventado, e é claro que eles estavam com medo de mim. Eu era um gigante, elevando-me sobre eles, quase tão alto quanto as árvores, quase sempre os deixava sozinhos, mas às vezes ia cuidar deles. Eles construíram casas estranhas com gravetos e folhas, não muito diferentes daquela que eu construíra com pedras antes de não precisar mais disso. Eles até pareciam capazes de empunhar fogo e iluminaram a noite de maneiras que só tinha visto com um trovão de um céu furioso. Com o passar do tempo, mais e mais deles viriam me visitar, e eu lentamente ganhei sua confiança, mesmo que sua cautela e medo nunca tivessem passado totalmente. Aprendi com o tempo o que seus ruídos significavam, e depois de algum esforço de minha parte, conseguimos nos comunicar muito bem. Eles costumavam vir até mim e fazer perguntas sobre a área, boas áreas de caça, nascentes de boa água, locais para fazer novas aldeias, afinal, eu estive em quase todos os lugares. Um dia, alguns deles começaram a deixar esculturas estranhas de pedra ao meu redor de onde eu dormia. Perguntei a um deles sobre os artefatos, um jovem que veio pedir minha ajuda para remover uma árvore poderosa que ameaçava cair em sua cabana. Ele me disse que eles foram deixados como oferendas, para que eu pudesse abençoá-los com boa fortuna. Ele me contou como suas vidas eram difíceis e curtas. E então me disse como um Deus como eu certamente poderia deixar suas vidas melhores. Essa foi a primeira vez que encontrei um conceito de um Deus. Eu tinha gostado desses pequeninos, então já os ajudava com meu conhecimento sempre que me pediam. Eu poderia fazer mais, muito mais. Lembro-me da expressão de terror nos rostos de muitos pequenos quando eu me erguia sobre a sua aldeia. Talvez eles estivessem esperando alguma fúria por um desprezo percebido, não sei. Mas rapidamente deixei claro que estava lá para ajudar, removendo a árvore ofensiva e colocando-a fora do caminho do perigo. Nosso relacionamento se expandiu rapidamente nos anos seguintes, e eles criaram projetos excelentes e inteligentes que aproveitaram meu tamanho e força relativa. Naqueles anos, realizamos em dias o que eles teriam levado décadas sozinhos. Até substituímos as cabanas da aldeia por algumas estruturas coletivas mais duráveis, com pedras empilhadas tão altas que tornavam as árvores ao redor anãs. A pilha de pedras gigantes foi cuidadosamente empilhada para criar um espaço de sobra, uma espécie de pirâmide grosseira que eu viria a perceber mais tarde. As coisas correram bem por um tempo, e assumi um papel ativo na vida de meus novos amigos. Isso me lembrou do meu velho amigo macaco de muito tempo atrás, exceto que desta vez havia muitos e eu poderia falar com eles e compartilhar meus pensamentos e sentimentos. Foi uma época estimulante para mim e realizamos muito. Abrimos trincheiras para permitir que a água chegasse às áreas onde eles poderiam cultivar. Estudamos as estrelas juntos e especulamos sobre os mistérios da floresta e do mundo. Assisti amigos nascerem, envelhecerem, morrerem, para novos amigos aparecerem. Depois de muitos anos, o número de amigos cresceu, e cresceu, e cresceu. Eventualmente eram tantos que eles começaram a lutar uns contra os outros pelo que parecia ser a infinita generosidade da floresta. Seus ruídos mudaram e eu não conseguia mais entender todos eles, apenas aqueles de quem permanecia por perto. Eles começaram a me pedir ajuda ou bênçãos, caçando outras pessoas, lutando em outras aldeias. Eu sempre recusei.
O ponto crítico veio quando a aldeia que frequentei tentou sacrificar uma jovem em meu nome a fim de ganhar meu apoio em um ataque que se aproximava. Tentei tolerá-los e compreendê-los, mas sua mesquinez transbordou e fiquei exacerbado. Havia muitas pessoas, muitas aldeias, muitos conflitos e muitas tristezas. Parecia que eu estava rastejando na lama novamente. Um aleijado, estúpido, sem saber o que fazer ou para onde ir, e com poucos meios para realizar qualquer coisa. Percebi, no momento em que colocaram aquela garotinha no altar, que havia esquecido o que significava ser indefeso. Então aceitei meu sacrifício, peguei a garota, saí daquela aldeia e nunca mais voltei. Fui o mais longe que pude daquele lugar e fiz o meu melhor para cuidar daquela menininha. Ela era pequena e assustada no início, mas passou a confiar em mim com o tempo. Viajávamos para o sul até chegar a um grande penhasco com uma cachoeira, longe dos pequeninos. Construí para ela uma casinha de pedras no alto da falésia, bem ao lado da cachoeira, com uma vista espetacular para o lago abaixo. Nem pensei em perguntar o nome dela, até que ela tomou a iniciativa de me dizer. Os nomes não têm sentido na floresta, mas descobri que era Sakhnet, um nome antigo e bonito, jamais esquecerei. Ficamos juntos por muito tempo, ela cresceu e mais uma vez a gente pequena nos descobriu. Mais uma vez eles viriam primeiro e pediriam conselhos. E mais uma vez, seus pedidos se tornariam cada vez mais exigentes. Desconfiando dos pequeninos agora, muitas vezes me retiro e me recuso a falar com eles. Frequentemente, eu nem conseguia mais entender seus ruídos. Mas Sakhnet assumiria e me representaria em meu lugar quando o peso de tudo se tornasse grande. Ela até colocou penas na cabeça como eu, a fim de ganhar alguma confiança e status dos visitantes, para que eles eventualmente entendessem que eu confiava nela. Depois de algum tempo, quase parecia que ela era a pessoa com quem você falaria quando viesse para mim, com o qual eu estava bem. Ela nunca me interpretou mal. Nós dois éramos filhos de uma fortuna semelhante, abandonada pelo destino, mas depois confiada a algo especial que poderia usar para ajudar os outros. E eu sabia que ela poderia ser confiável. Aos poucos comecei a entender que ela era boa no que fazia. Eu a observei consertar divisões, formar alianças e eventualmente até terminar uma guerra. Eu era uma pessoa simples da floresta, mas ela era uma política e sabia usar meu nome e poder para mudar os pequenos, para torná-los melhores. Eu a amava, mais do que amava aquele macaquinho. Ela era gentil, mas inteligente e intransigente. Ela me ensinou coisas que nunca tinha ouvido falar, coisas que ela aprendeu com os visitantes. Não tínhamos necessidades, então o conhecimento foi pago com o conhecimento. As formas do que mais tarde descobri foram aritmética, astronomia, filosofia e, mais lentamente, isso me deu uma nova janela para o mundo ao meu redor. Uma que eu nunca dei a devida consideração, apesar de ser mais antiga do que muitas das árvores. Sempre me surpreendeu que essas pessoas pequenas fossem tão criativas e inteligentes. E foi ela quem no final me inspirou a colocar minha fé neles novamente. Eu comecei a ter um papel mais ativo mais uma vez, mas estando quase todo preso em um lugar. Estudei, filosofei e tentei ser útil para as pessoas pequenas das maneiras que podia. Eu engoli o conhecimento e o ofereci de volta a qualquer um que pedisse. Eu era grande demais para me mover tão livremente pela floresta agora sem destruí-la, mas as pessoas pequenas pareciam mais do que felizes em vir até mim. Sakhnet até me deu um nome, e embora os pequeninos já tivessem me chamado de muitas coisas antes, esse foi o primeiro que eu levei a sério. E naqueles anos, meu coração cresceu quase tão rápido quanto eu. Quando ela morreu, fiquei mais uma vez com o coração partido.
Foi um acidente trágico. Quase 42 metros e meio agora. Eu era tão grande que era difícil até mesmo me mover pela floresta sem pisar em tudo em meu caminho. Como resultado, eu tendia a permanecer no mesmo local próximo ao topo da cachoeira e passava a maior parte do tempo dormindo, olhando para a vasta e bela selva, emoldurada pelas montanhas e centenas de quilômetros atrás dela. Não sei por que ela se aproximou tanto de mim enquanto dormia naquela noite, ou que crueldade do destino me fez rolar, mas quando acordei, descobri que a tinha esmagado acidentalmente até a morte. Eu mal conseguia reconhecê-la. Já tinha visto os pequeninos chorarem, mas foi a primeira vez que chorei de verdade. Eu nem tinha percebido que era capaz disso. Eu recuei mais fundo na floresta depois disso, evitando tudo. Todo mundo era tão pequeno e eu era tão perigosamente grande. Eu só queria me esconder em uma caverna em algum lugar e nunca mais sair. Mas até mesmo encontrar uma caverna tão grande agora parecia quase impossível. Como tantas vezes acontecia na minha vida, não sei quanto tempo se passou, provavelmente séculos, mas por fim, os pequeninos me reencontraram como sempre, mas dessa vez foi diferente. Eles se lembraram do meu nome. Eles me trouxeram comida e presentes. Eles mais uma vez pediram conhecimento e ajuda para salvar e melhorar suas vidas. Eu gostava da companhia deles, apesar da minha desconfiança, apatia e depressão. Porém, eventualmente, eles me pediram para ir com eles para sua cidade, e depois de muita deliberação, eu finalmente concordei. O que encontrei ao chegar lá foi uma paisagem drasticamente transformada. A destruição maciça da floresta, substituída por terras agrícolas e uma grande cidade feita de pedras empilhadas. Muito parecida com a que eu havia feito há muito tempo atrás, mas muito mais refinada e maciça, e o número de pequeninos era incontável. A devastação da floresta foi tão grande que eu nem conseguia ver as árvores do outro lado da cidade. Eu apenas fiquei lá, elevando-me sobre tudo, e senti o horror ondular através de mim, da cabeça aos pés. Senti que, de alguma forma, tudo isso era culpa minha. Eu deveria saber que isso aconteceria. Eu nunca deveria ter ajudado os pequenos, pois eles eram tão espertos que a própria floresta se tornou sua presa. Ou talvez eu devesse tê-los ajudado mais, ensinando-os melhor a serem administradores da floresta e não destruidores dela. Eu imediatamente saí sem dizer uma palavra de volta por onde vim. Eles me seguiram gritando e chorando meu nome por algum tempo antes de desistir e voltar para sua desolação de lar. Eu fui mais uma vez para o sul, muito mais ao sul. Eu sonhei com aquele pássaro de muito tempo atrás. Foi o último de sua espécie? Que destruição eu mesmo causei nele e em sua espécie quando comi seus ovos? Eu não era inteligente o suficiente para ter esses pensamentos naquela época, mas agora isso sempre esteve lá no fundo de minha mente. Como é realmente fácil destruir algo belo por pura ignorância. Finalmente, encontrei uma nova caverna. Minha caverna, grande o suficiente para caber confortavelmente. E adormeci. Como sempre, não sei por quanto tempo. E mais uma vez, acordado pelos pequenos, eles não mudaram muito pela percepção, mas seus ruídos eram novos. Levei algum tempo para entendê-los novamente, mas assim que fiz, eles me contaram como as coisas eram. O Império, eles disseram, maior do que qualquer um antes. E cidades de pedra que alimentavam e abrigavam um grande número de pessoas pequenas. Eu mal podia imaginar como tantos deles poderiam sobreviver com os frutos da floresta, mas eles me disseram que não precisavam mais da floresta. Eles alegaram ter domesticado a selva. Lembro-me de certa vez ter perguntado a um deles, um de seus supostos sábios, o que havia acontecido com os velhinhos que eu havia visto fazendo a mesma coisa. Ele me disse que suas cidades haviam sido abandonadas há muito tempo e eles haviam recuado para a floresta. Isso me deu alguma esperança e acreditei que, com o tempo, eles também voltariam para a floresta.
Eu não disse a ele o que eu pensava, eu simplesmente o mandei embora. Mais e mais deles inundaram a mim, e antes que eu percebesse, eles estavam erguendo monumentos ao redor de minha caverna, construindo árvores e matando animais no processo. Tentei afugentá-los, mas eles sempre voltavam eventualmente. Eu fugi deles em um acesso de raiva uma noite depois de anos de sono intermitente e interrompido. Eu fui mais para o sul. Eventualmente encontrei outra casa. Profundo e escondido nas entranhas de um ralo. Ninguém além de mim poderia descer tão profundo na terra. Então aqui eu estaria finalmente seguro para descansar. Não há mais pessoas pequenas, não há mais tristeza. Mas dessa vez era um tipo diferente de ruído. Barulhos rangentes, zumbidos e rasgantes, ruídos estranhos e cheiro de fogo e cinzas. Não sei quanto tempo se passou, mas quando acordei, nas profundezas de minha câmara escondida, soube que algo havia mudado. Não eram ruídos da floresta, nem mesmo ruídos de gente pequena. Eu tive que investigar. Quando cheguei ao pico da minha caverna, me levantei e olhei para as árvores para ver a fumaça enchendo o ar e enormes trechos de floresta completamente queimados até o chão. Fui ver o que estava acontecendo e observei os pequeninos queimando, cortando e dilacerando a floresta com ferramentas estranhas que eu jamais havia visto antes. Ferramentas barulhentas, ferramentas violentas. Alguns deles me viram e não demorou muito para que gritassem e fugissem em massa. Eu não conseguia entender, não havia plantações aqui, nenhuma cidade. Por que eles estavam destruindo a floresta, queimando-a até o chão, nem usando a madeira das árvores como costumavam fazer? Eu caminhei pela devastação e a vi se estender aparentemente para sempre. À distância, vi edifícios estranhos, muito diferentes dos de pedra e palha com os quais estava familiarizado, e enormes rebanhos de animais incomuns que eu nunca tinha visto antes. A floresta havia se transformado em pastagem nas mãos dos pequenos. Fiquei vigiando a área por alguns anos, assustando aqueles que ousassem invadir. Eu vaguei e patrulhei, destruindo a infraestrutura que os pequeninos usavam para atacar a floresta onde quer que eu a encontrasse. Tomei cuidado para nunca machucar nenhum deles. E não foi difícil, pois eles sempre fugiam na minha presença. Eu fiquei com o coração frio, senti que os pequenos eram uma praga, uma doença que eu deixei apodrecer. Mais uma vez, acreditei que era minha culpa, que era algo que eu poderia ter evitado. O tempo continuou a passar, muitos sóis, muitas estações, muitos anos. Lembro-me de um dia que vi um pássaro estranho voar acima. Agora sei que era um avião, mas na época me fez lembrar do pássaro de quando eu era apenas um aleijado. Gigante e majestoso, lindo. Tentei segui-lo, mas era rápido demais e o vi desaparecer nas montanhas. Lembro-me de perguntar que novas terras os pássaros descobriria ali. Talvez aqueles sem gente pequena. Não importa o quanto eu tentei, eu não conseguia parar a destruição. Sempre pequenos grupos, ferramentas simples e muito fogo. Eu não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu me desesperei. O tempo passou, mas um velho me encontrou um dia e falou comigo em barulhos novos e incomuns. No começo eu o ignorei, mas ele sempre persistia e dormia nas proximidades, todas as noites, recusando-se a sair. Ele vinha todos os dias e fazia os mesmos ruídos para mim. Ele parecia inofensivo e eu me sentia sozinho. Então, por capricho, decidi deixá-lo ficar por um tempo, para que ele pudesse me ensinar novos ruídos. Por fim, conseguimos falar com mais clareza. Ele me deu o nome, Fábio, e também nasceu na floresta. Ele me contou muitas coisas estranhas e maravilhosas e terríveis. Ele me contou como a terra agora era usada para a criação de gado. Ele me contou como o pássaro prateado era na verdade uma máquina criada por gente pequena. Ele me contou o que sabia sobre ciência, história e sociedade. Que havia nações inteiras de pessoas pequenas em todo o mundo. Que os pequenos conquistaram tudo.
Passei a sentir que ele era como eu, pois parecia triste com isso. Ele disse que não sobrou ninguém que entendesse os velhos métodos, viver no jardim e só levar o que precisa. Ele me disse que poucas pessoas acreditavam em mim mais, que eu era apenas uma história assustadora contada para assustar os filhos dos homens da fronteira, ou apenas uma mitologia contada nas escolas, que aqueles que alegaram ter me visto foram recebidos com descrença. E ele disse que tinha me visto quando eu era criança, quando eu fugi de seus pais na orla da floresta, e que ele passou a vida inteira me procurando desde então. Os pequeninos sempre se enchiam de surpresas. Eu aceitei, e sua companhia de boas-vindas e reconhecimento me aqueceram quando eu continuava a me esconder em minha caverna. Ele me ensinou a jogar xadrez, contou histórias maravilhosas e até me trouxe livros. Eu já tinha visto os arranhões na pedra há muito tempo e seus significados, mas eram muito mais sofisticados. Aprendi a ler e desejei o conhecimento. Ele saía uma vez a cada poucos meses e trazia de volta mais livros, fotografias e, a certa altura, até um filme para mim, que eu devorava avidamente. Os anos se passaram quase que em um instante e eu quase não saí da caverna. Por fim, ele me disse que eu precisava enfrentar meus medos e fazer algo a respeito dos pequeninos invasores que ficavam mais próximos a cada dia. Mas eu sabia que ele podia ver meu espírito ferido, e ele foi gentil e me deixou descansar, nunca me pressionando. Ele sabia que as pessoas pequenas haviam partido meu coração, mas o que estava quebrado pode quebrar novamente. E quando ele finalmente faleceu, alguns anos depois, eu me vi sozinho mais uma vez. Atemporal, não como a árvore, mas como a própria pedra em que morava. Eu sabia que tudo ao meu redor era efêmero, tudo iria mudar e morrer de qualquer maneira. Então, o que importava o que eu fizesse? E então eu dormi, e eu não sei por quanto tempo, pode ter se passado muito tempo. Eventualmente, eu fui acordado novamente pelos ruídos das pessoas pequenas. Bem, neste caso, você, especificamente, é claro. Lembro-me de pensar na época que fiquei meio atentado a agarrar todos vocês e carregá-los até a orla da floresta e dizer-lhes para nunca mais voltarem. Mas eu te observei à distância, sem intervir para ver o que você fazia. Minha confiança nos pequeninos era baixa o suficiente agora que eu estava preparado até mesmo para esmagá-lo se você pisasse em conflito. Mas, para minha surpresa, todos vocês não eram nada senão gentis e respeitavam o que estava ao seu redor. Depois de várias semanas observando você, vi você resgatar animais, estudar as plantas, registrar informações. Eu te vi explorando e apreciando as maravilhas da floresta, assim como os pequeninos de antigamente, exatamente como eu fiz. Percebi que vocês eram os cientistas de quem o velho me falara, que vocês estavam aqui para aprender, não para destruir. E foi então que decidi me dar a conhecer. Eu sabia que você ficaria apavorado, mas já estava acostumado a isso. E ainda lembro da expressão em seus rostos quando me apresentei pela primeira vez. Mas quando consegui convencê-lo de que era inofensivo, sua curiosidade científica inata assumiu o controle. A mesma curiosidade que me move. Eu acredito que você é como as outras pessoas pequenas que eu conheci. Gentil, amoroso e bem-intencionado. E é por isso que confio a você a minha história. Espero que você possa compartilhar isso e me ajudar, pois embora eu já tenha sido chamado de Deus, estou tão indefeso quanto uma cobra bebê rastejando, aleijado na lama no chão da floresta. Desliguei o gravador naquele momento e olhei para a serpente emplumada e imponente, incomensuravelmente grande. Disse-lhe que era a última coisa de que precisava e de que voltaria para vê-lo novamente assim que pudesse. Ele acenou com a cabeça em compreensão, mas observou com tristeza em seus olhos enquanto caminhava lentamente para a floresta, deixando para trás a caverna que estava explorando há semanas.
Meus colegas e eu esperávamos descobrir uma imensa rede não descoberta com espécies possivelmente não catalogadas. Não esperávamos descobrir essa espécie particular não catalogada. Enquanto escrevo esse registro de sua gravação, estamos mantendo o acampamento a menos de um dia da pista de aterrissagem onde seremos apanhados. Eu não sei se alguém vai acreditar em mim, ou se eles vão pensar que eu fiz o Photoshop em nossas fotos, mas o resto da equipe concorda que precisamos agir com cautela para não atrairmos a atenção indesejada dele. Mas tenho que fazer algo. Ainda me lembro das primeiras palavras que ele me disse, depois de todos os primeiros dias de terror e incerteza, sem saber se havíamos descoberto um monstro, sem saber se iríamos morrer, mas o monstro acabou sendo tudo menos isso. Eu jamais esquecerei o que ele disse, a primeira vez que falou conosco. Eu tenho observado vocês. Não tema. Eu estou aqui há muito tempo. O mundo está mudando e eu estou rastejando na lama novamente. Eu já fui uma pequena cobra da floresta, mas recebi o nome de Quetzalcoatl há muito tempo de alguém que eu amava muito. Agora, mais uma vez, estou tão indefeso quanto uma pequena cobra. Eu preciso de você. A cada dia minha casa fica menor e as pessoas pequenas crescem. Todos os anos devo me esconder cada vez mais fundo para evitar seus pássaros brilhantes de fumaça. Posso parecer grande para você, mas sou apenas uma criatura simples rastejando na lama. Por favor, me ajude. Ajude a salvar minha casa.